Olá, pessoas, tudo bem? Bora prosear um bocadinho? Eu escrevo muitos textos, faço vídeos, dou entrevistas, escrevo livros, escrevo artigos sobre relacionamentos, sexualidade, enfim, essa área. E às vezes, aliás, muitas vezes, eu recebo muitas mensagens de pessoas fazendo alguns comentários, não só comentários, mas questionamentos. Como hoje, por exemplo, eu postei um texto, escrevi um textão de uma pessoa uma pessoa perguntou o que ela fazia, estava em desespero, porque o namorado, o marido, falou que ia embora. Perdeu interesse por ela, estava indo embora, enfim, e ela estava em desespero e ela perguntou então, o que eu faço? Diante de vários questionamentos, né? O que eu faço? E eu respondi para ela, fazer o quê? Nada. O que é que vai fazer? E escrevi muitas coisas, dentre elas eu escrevi, o que você quer com alguém? Eu estou lendo, tô olhando para cá porque eu tô lendo, tá? O que você quer com alguém que te disse que não tem mais interesse em você? Quer se rebaixar? Quer humilhar? Ou quer o quê? Deixe ele ir e cada um segue a sua vida. Invista em você, cuide da sua autoestima, estude, trabalhe. Se quiser, mude, mas por você e não por ele. Ninguém é obrigado a ficar com quem não quer mais. Eu sei que dói, mas respeite o que o outro quer, que é não querer mais. E se fosse o inverso? Você também ficaria com alguém que você não tem mais interesse em ficar? Chore até quase morrer, mas não vai morrer. Enxugue as lágrimas e vai cuidar da sua vida. Se o outro não lhe quer mais, o problema é só dele e não seu. E depois disso eu escrevi um outro texto gigante, depois dessa parte. E algumas pessoas, recebi muitas mensagens por conta desse texto. Muita gente, do textão, né, não desse trechinho aí. Muita gente se identificou, muita gente compartilhou as dores e as delícias de um relacionamento longo. Enfim, recebi mensagens de todos os tipos. E recebi também questionamento dizendo: você escreve, os seus textos são maravilhosos. Faz a gente de verdade mergulhar neles e acreditar que sim, que é assim e que é fácil para a gente dar a volta por cima e sair disso tudo. E eu respondi para a pessoa: em qual texto, qual dia, qual entrevista, em qual momento eu disse que é fácil? Eu nunca disse que é fácil, mas eu digo que é possível. Quando eu disse ali no texto, né, nesse trechinho que eu li para vocês, chore até quase morrer, mas não vai morrer. Sim, obviamente a gente passa pelo processo de luto, é um perrengue daqueles, é literalmente um dia após o outro e a gente acha que o dia de hoje não vai ter fim e que o de amanhã não vai chegar, que nunca mais vamos amar ou ser amada, não teremos mais um relacionamento e aquela ladainha toda, né? E diferente do que muita gente me questiona, suas palavras são bonitas, você tem facilidade em escrever, você é uma escritora nata e por aí vai. Pois bem, tudo isso é verdade, tudo isso é fato. Mas tem um detalhe, tem uma questão. Quando eu entrei para a área da sexologia, quando eu fui fazer a minha formação em sexologia, quando eu entrei para a área, quando eu comecei a trabalhar com essa área de relacionamentos, e depois veio a questão da sexualidade,
quando eu escolhi o nicho para trabalhar. Lembrando que a minha primeira formação, ou as minhas primeiras formações, graduações, não era nessa área. Minha primeira graduação foi lá no começo da década de 90, em letras, e depois eu fui fazendo outras formações. Fiz 3 pós-graduações, focando em entender pessoas, como é que as pessoas são, como que as pessoas funcionam. Fiz pós em neurociência e por aí vai, né? MBA em gestão estratégica em pessoas, em capital humano, capital erótico, sexologia e por aí vai. Fora esses, fiz vários outros cursos livres e por aí vai. Mas fato é que eu não caí nisso de paraquedas, né? Então, quando eu escrevo tudo isso, falo tudo isso, não é apenas oriundo dos bancos acadêmicos, não é apenas vindo das universidades, não é apenas vindo dos livros de pesquisas e estudos. Eu falo tudo isso e eu falo sim, com toda a convicção, porque eu passei por isso. Então é por isso que eu falo e eu sei o que eu estou falando. Porque eu tenho a parte técnica e eu tenho a parte que eu vivenciei, eu experienciei. Não é alguém que me disse, não é um achismo e que eu venho a achar que é assim porque os livros disseram que é assim. Então, quando a gente passa por uma experiência de um fim de um casamento longo, eu fui casada por 2 décadas e meia. E quando meu casamento acabou, eu tinha 2 opções: chorar até quase morrer, mas eu coloquei algumas questões. Eu coloquei prazo de validade para o meu luto. Eu falei, eu vou viver o meu luto, mas eu não vou viver o meu luto ad eterno ou até que um dia passe. Eu falei, não, o negócio aqui tem que ser estratégico. Não sou amadora. E eu pensei, se eu faço com as outras pessoas e dá certo, eu tenho que fazer comigo. Santo de casa vai ter que fazer milagre, sim. Então, chorei até quase morrer, mas eu coloquei prazo, eu coloquei objetivo na minha vida. Hoje eu falei para uma amiga um outro assunto que é sobre relacionamento, mas é um assunto muito complexo. E ela me perguntou assim, de uma determinada questão: eu não sei por onde começar. Por onde eu começo? Eu falei, comece pelo começo. E é isso. Então, eu sempre disse, comece pelo começo, para mim, inclusive. Não espere esperando, espere fazendo, seja lá o que for para você fazer. Eu tinha a opção de chorar e estar chorando até hoje e me colocar no papel de vítima. Eu sou a coitadinha, olha o que aconteceu, oh meu Deus, né? Como eu vejo uma imensidão de pessoas fazendo, em sua imensa maioria mulheres, mas não apenas mulheres. E eu tinha sim a opção de ser mais uma a me colocar no papel de vítima. Do olha o que aconteceu, olha o meu casamento acabou, olha não sei o que. E me fazer, né, a coitada. Esse papel de vítima e esse papel de coitadinha nunca me serviu. Essa roupagem nunca me coube. Mesmo porque, ainda que no auge, ali no olho do furacão, eu tinha plena convicção de que eu não era a pessoa que tinha contribuído para o maior, como é que eu vou colocar? O maior prejuízo para o relacionamento. Inclusive, eu poderia sim me colocar naquele momento, naquela situação do final do meu casamento como vítima. Mas não me cabe essa roupa.
Essa capa não me serve. E eu entendi que ainda que eu falasse, mas isso, né? Lá distante, eu sabia, lá no fundo, que, obviamente, eu tinha minha parcela de responsabilidade. Porque todos os casais têm, independente do que tenha acontecido. Se é um casal, a gente pode até não ter contribuído ou não contribuir para aquela ação específica de um término, do rompimento, sabe, a gota d'água, a gota que transborda. Mas, em algum momento nesse percurso, que pode ser de uma vida inteira, a gente tem sim responsabilidade. Um casamento, um relacionamento, ele é feito a dois. Então, sabe aquela história de quando um não quer, dois não brigam? Dois não brigam? É exatamente essa questão. Algo aconteceu que ou eu contribuí, ou eu fui ausente, ou eu não enxerguei, ou eu não quis enxergar, ou eu enxerguei e não quis tomar uma atitude. Enfim, as situações são inúmeras. Fato é que a gente sempre tem a nossa parcela de responsabilidade e o outro tem a parcela de responsabilidade dele. Basta saber como é que a gente coloca isso na balança, como é que a gente vai sopesar tudo isso. E exatamente por isso, eu falei, não acho isso muito certo, o resultado, mas também não estava disposta a, naquele momento, falar, deixa eu ver qual é a minha parcela de responsabilidade aqui. Eu estava muito machucada, eu estava muito ferida, aquilo doía demais. No entanto, eu não tirei o meu time de campo. Eu falei, neste momento eu não quero me debruçar sobre isso, porque já dói demais. Eu não quero colocar mais um elemento, nem gastar energia com isso. Eu só quero chorar, viver o meu luto aqui. Depois, eu fui me debruçar sobre todas essas questões. Entendi perfeitamente qual era a minha parcela de responsabilidade para contribuir para o resultado que teve, qual era a parcela do outro, quais eram as situações, enfim, o que poderia ter sido feito, o que não foi feito, o que poderia ter sido feito diferente, e por aí vai, né? Fiz ali uma anatomia do casamento. E, ok. Como eu não quis, porque isso não me serve, não só nessa situação, mas papel de vítima não é uma coisa que me atrai. Assim como também não me atrai esse estereótipo de guerreira. Ah, fulana é guerreira. Não, eu nem vítima nem guerreira. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Vítima não me serve e guerreira é aquela pessoa que ela faz mais do que ela deveria. Sabe? Quando não tem com quem partilhar as questões, as dificuldades, os momentos da vida, quando ela está de fato sozinha, aí sim, ela tem que fazer por ela, pelo outro e tudo que tem que fazer, porque ela sabe que é ela e ela. Então, eu nunca gostei dessa questão de guerreira. Eu não quero ser guerreira de nada. Eu quero ter uma vida tranquila, onde eu possa partilhar com o que for possível com quem for possível. Eu não quero, nunca quis, não quero e espero continuar não querendo ser a empoderada no sentido amplo da questão, e eu não gosto da palavra, exatamente por algumas questões que cabem aí. Eu sou tudo, eu faço tudo, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu dou conta de tudo. Tem gente que dá. E tá tudo certo. Desculpa. Não é meu caso. Eu não quero dar conta de tudo sozinha. Eu não preciso dar conta de tudo sozinha. Quando precisa, a gente vai lá, e mesmo quando eu faço isso, que é necessário,
sabe? Se faz necessário em algumas situações, em alguns momentos, eu tenho plena convicção, eu comigo mesma, de dizer: é nesse momento, é nessa situação, é agora, é pontual. Eu não quero e eu não vou ser a faz tudo que vai dizer eu não preciso de nada, nem de ninguém. Então, eu sempre me coloquei nessa forma nas situações. Então, diante disso, eu tinha a opção de sentar e chorar, e poderia talvez estar chorando até agora, ou até bem pouco tempo, mas não. Eu me determinei um prazo, e esse prazo foi 30 dias. Do dia que eu me separei, eu contei 30 dias. E aí, eu fiz o que eu sabia fazer. Exercícios, atividades, estratégias, enfim. Eu fiz o que eu tinha que fazer, o que eu sabia fazer. Deu resultado. 30 dias depois, eu virei a página. E acabou o choro. Eu tinha conversas longas e profundas comigo mesma. E eu dizia: agora sim, agora chega. Gislene, enxuga as lágrimas, engole o choro. Chega de mimimi. Seu prazo está acabando. E eu fui elaborando isso tudo. Eu fui elaborando esse luto, essa tristeza, A época, eu entendia como um fracasso. Vergonha, era um misto de sentimentos, um misto de tudo. E aí eu fui elaborando, era tudo junto e misturado, nossa, era muito, muito confuso, muito triste, muito bagunçado, muito doloroso, era muito tudo. Eu nem sabia por onde começar, que é o comece pelo começo, eu não sabia. Mas eu fui fazendo o que eu sabia fazer. E muitas vezes o comece pelo começo, o começo não era exatamente o começo. O começo era no meio, do meio eu tinha que voltar pro começo, mas aí eu já ia pro fim. E depois eu tinha que ir do fim e fazia um bololô. Mas eu tinha que fazer alguma coisa. Na minha cabeça, na minha convicção, eu não posso sentar e ficar prostrada. Eu não posso sentar e falar, ó céus, ó vida, sentar na frente da televisão, pegar um pote de sorvete e chorar. Esse papel nunca me coube. Essa roupagem nunca me serviu. E eu falei, eu posso chorar ou eu posso virar o jogo e cuidar da minha vida. E eu decidi que eu ia virar o jogo e eu ia cuidar da minha vida. E eu fiz da minha dor, porque doeu. Doeu. Quem passou pode imaginar, e quem nunca passou por isso não consegue imaginar o quanto dói. É uma dor que dilacera a alma. Mas eu falei, o que é que eu vou fazer? E eu decidi o que eu ia fazer. E eu decidi que chorar e me colocar no papel de vítima não era uma opção. Não era uma opção. E eu fui virando o jogo e assim eu fui entrando, construindo uma carreira na área dos relacionamentos. E eu fui vendo o que dava certo, o que não dava certo. Eu fui estudando, fui para a universidade, fazia um curso aqui, fazia outro lá, investia aqui, investia lá. E pesquisava dia e noite, noite e dia. E ia entendendo, ia ao mesmo tempo fazendo as formações, eu ia atendendo. Fui enxergando outras realidades, fui fazendo comparações, fui fazendo pesquisas, fui fazendo ajustes, fui fazendo 1000 questões. E fui afunilando uma área enorme que eu entrei e fui nichando. Então, quando eu ouço assim, mas você tem facilidade com as palavras. Mas tenho tudo isso. E também decidi virar, dar a volta por cima e fazer da minha dor um instrumento
para ajudar as pessoas que passam pela mesma situação, ou contribuir para que pessoas não cheguem nesse resultado. Porque se eu tivesse olhado lá no meio do caminho, nós teríamos dado uma, sabe, tinha ali dado uma virada a chave e talvez não tivéssemos chegado no resultado que chegou. Hoje eu sei disso. Eu estudei e muito. Investi tempo, dinheiro, energia, investi tudo. Aprendi com os melhores especialistas em relacionamento. E eu fui estudando. E hoje eu olho para trás e eu falo, entendi exatamente o que aconteceu lá atrás no meu casamento. Entendi exatamente qual era a minha parcela e qual era a parcela do outro. Então, e aí eu fui nichando a minha área, e é isso que eu faço. Então, eu transformei a minha dor em ferramentas para auxiliar outras pessoas. Claro, eu cobro por isso, né? Os boletos estão aí para serem pagos. Eu fiz disso um negócio. Obviamente, um momento ou outro, a gente faz ali um trabalho voluntário, faz uma ação social, óbvio, mas é o meu negócio. Eu transformei a minha dor, a minha tristeza, o meu luto, o meu sofrimento em um negócio. E eu descobri, sim, o código, a senha. Como é que faz para isso mudar? Então, não é fontes da minha cabeça. Não. Tem muito estudo, olha isso aqui, né? Muitos anos de universidades, dos bancos universitários, muitas noites em claro e muito partindo o fio da meada foi a experiência que eu passei, que eu vivi, que eu experienciei. Então, quando eu falo em vídeos, em textos, eu sei que dói. E há pouco tempo eu escrevi, estava trocando mensagem e eu falei para uma mulher em processo de separação. Eu falei para ela, eu sei que dói. E ela falou assim para mim, não, você não sabe o quanto dói. Você estudou, você tem as respostas porque você estudou. E eu falei para ela, não, eu tenho as respostas porque eu estudei. E eu tenho as respostas porque eu passei. A dor, eu sei qual é. Que parece que, sabe, está assim nas entranhas e está rasgando. Eu sei qual é essa dor. Claro, obviamente, que cada um tem um grau de intensidade da dor. Há pessoas que são mais resistentes à dor. E há pessoas que não. Eu tô na turma do mais resistente à dor. Até porque, como eu disse, papel de vítima não me serve. Eu vou ter que fazer desse limão uma limonada. Porque eu vou ter que sair e eu ainda vou ter que fazer algo com isso aqui, que eu tenho que tirar um aprendizado da minha dor. Eu tirei um aprendizado, construir muito em cima disso e transformei isso em um negócio para ajudar pessoas. Então, é sobre isso. Você não sabe o quanto dói? Claro que eu sei o quanto dói.
E há algum tempo, alguns meses, uma pessoa me disse assim, na verdade outras tantas pessoas já me disseram exatamente a mesma coisa ou algo muito próximo. Ah, mas você é especialista em relacionamento e você não está casada? Então, exatamente por isso. É exatamente por isso que eu não estou casada. Porque a gente sabe, é justamente para não chegar e falar assim, aonde foi que eu amarrei o meu jegue? Porque eu sei onde amarrar e onde não amarrar. E se não tiver, não valer a pena, eu não quero, não é onde eu vou amarrar ou onde não vou amarrar. Eu não quero nem saber do jegue. E é exatamente por isso que, como especialista em relacionamento e sexualidade, não é qualquer pessoa que vai entrar na minha vida. É exatamente por isso. Estranho fosse se entrasse. Estranho fosse se eu fizesse dos meus relacionamentos rebotes. Aí sim poderia falar, ué, mas como assim? Você é especialista em relacionamento, você tá se metendo num balaio de gato desse? Aí sim, até eu iria falar, algo de errado não está certo comigo. Mas é exatamente desta forma. Exatamente por saber o que eu quero, como funciona, onde estou e onde eu quero chegar, que só vai chegar na minha vida e entrar alguém muito especial. Pode ter certeza que se vocês me virem com alguém, me relacionando com alguém, é porque essa pessoa é muito, 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 muito maravilhosa. Caso contrário, não. É isso. Claro que também isso não é certeza de nada. Ainda assim, a gente pode errar. Mas, como eu costumo falar, vale para... Isso é uma máxima lá do corporativo, né? Da recrutamento e seleção. Demore para contratar uma pessoa, um colaborador, um funcionário, para uma vaga. Demore, porque você vai esmiuçar tudo e mais alguma coisa. Demore para contratar e demita rápido. Demita rápido começou a dar problema? Não tente ficar consertando, demita. Porque significa que você falhou ou não foi tão... A seleção não foi tão bem feita assim. Culpa de quem? Não existem culpados, existem responsáveis. Às vezes a gente foca tanto em um determinado ponto e a gente esmiuça aquilo e fala aqui é 100% certeza que eu não errei. Só que às vezes a gente está 100% focado em um ponto, no ponto A, e esquece de olhar o ponto B. E para os relacionamentos, eu falo que vale a mesma máxima. Demore para contratar e demita rápido. Demore para colocar alguém na sua vida. E começou a dar problema, demita rápido. Não tente fazer o inverso. Tem gente que faz exatamente o inverso. Coloca a pessoa rápido na sua vida e demora para tirar. Então, essas coisas a gente vai aprendendo. Então, é exatamente por isso que sim, especialista em relacionamento está solteira. É isso. E também não tenho obrigação nenhuma de estar casada. Ninguém tem. E porque é um especialista teria. Não é? Então, é exatamente sobre essa questão. Então, sim, em suma, é isso. Quando eu falo, eu sei que dor é essa, eu sei que dor é essa. Não foram os livros que me disseram. Eu sei que dor é essa. Eu senti na pele. Quando eu falo, e eu escrevi um texto
Eu vou postar, acho que amanhã. E eu falo, quando as lágrimas, eu falo do sorriso, e eu falo que a boca, deixa eu ver se eu lembro o que eu escrevi, que os lábios muitas vezes represa as lágrimas. E eu falo que as lágrimas saíram do canto dos olhos e escorreram aqui no contorno do nariz e represaram na boca. Às vezes as lágrimas são tantas que elas escorrem, represa por aqui, elas continuam escorrendo, escorre pelo pescoço e morre na gola da blusa. Então, é exatamente sobre isso. Eu sei quando a dor, eu sei o quanto essa dor dói. Mas eu também sei o quanto a gente aprende com essa dor. Como eu escrevi no texto que eu postei hoje nas redes sociais, o que a gente não pode é fazer desse luto, um luto eterno. E dizer, ai, acabou a minha vida. Não, isso não é verdade. E eu ainda falo de laços. A gente não deve, ainda que tenha terminado, que tenha dado todo esse balaio de gato, a gente não deve fazer de um relacionamento, claro, eu estou falando de um relacionamento que ele termina porque terminou. Não cabe aqui nenhum tipo das violências todas. Não cabe em nada do que eu estou falando aqui. Mas quando um relacionamento ele termina porque ele vai se esvaziando, ele vai se apagando, vai ficando, sabe? O casal vai ficando distante. Algumas coisas desse tipo vão acontecendo. Não necessariamente a gente precisa, não necessariamente não, eu penso que sim, a gente não precisa, não é necessário sermos inimigos da pessoa do nosso cônjuge, ex-cônjuge. Manter o mínimo de urbanidade caso não tenha tido nada mais grave. O mínimo de amizade, de polidez, de urbanidade se faz necessário. E eu falei no texto que eu escrevi hoje, não é inteligente que a gente transforme em nó aquilo que já foi laço. Principalmente quando a gente tem frutos, que a gente tem vínculos, os filhos, e que serão eternos para sempre. E que quando a gente tem vínculo, esse laço, um laço tem duas pontinhas assim, né? Esse laço, essas pontas, elas ficam soltas ao vento, metaforicamente. E o vento, conforme venta muito, ou venta menos, ou venta pouco, essas pontas do laço, são duas pontas do mesmo laço. O vento vai dizer se elas vão, né, se encontrar de novo ou vão ficar voando para pontas, cada uma do seu lado ali. Então, não transforme o que um dia foi laço em nó. E assim, a vida fica leve. E a vida fica leve. Às vezes demora. Há quem, né, entenda e passe pela experiência e demora uma eternidade. Outras pessoas saem dessa situação num tempo bem menor. Ainda assim, há quem leve essa experiência, esse resultado, esse aprendizado como, aliás, não leva como aprendizado nenhum. Leva como mágoa, como aspectos negativos. E há quem fale, foi bom,
Não era o que eu queria, mas, por um lado, tudo na vida tem um aspecto, tem o lado positivo e o lado não tão positivo. Eu prefiro sempre olhar o copo meio cheio a meio vazio. Porque aí eu olho e falo, o que foi que eu ganhei? Mas o que é que você ganhou? Como é que se ganha alguma coisa? A gente ganha. A gente ganha aprendizados, a gente ganha experiências, a gente ganha novos olhares para a vida. E eu prefiro sempre partir por esse caminho. O que a gente ganha? Muita coisa. O que a gente perde? Às vezes, muita coisa. Às vezes, algumas coisas. Dizer que não ganha nada e que não perde nada não é verdade. Não é verdade. A gente ganha e a gente perde. Quanto a gente ganha e quanto a gente perde, é a gente que vai pôr na balança. E é assim que a gente transforma dor em sofrimento e a gente vai graduando ali, né? Vai tendo uma graduação. Sofrimento em dor, níveis, grau 1, grau 2. Então, e há ainda quem transforme o sofrimento, a dor, a tristeza, tudo isso em aprendizado, em experiência, em estudo e em negócio, profissão, que foi o que eu fiz. E desta forma, eu sim consigo ajudar outras pessoas que estão passando pelo que eu passei, pela experiência dolorosa que eu passei. É assim que funciona. Então, quando eu falar, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está passando. Eu sei que dói, eu sei que dói. Acredite em mim. Eu já estive nesse lugar que você está hoje, que dói, e você fala, essa dor não vai passar nunca. Se acalme, ela vai passar. E há meios de passar de um jeito de passar em um tempo não tão longo e de passar de uma forma um tanto quanto melhor. Confie em mim, eu sei o que eu estou dizendo. Eu já estive nesse lugar. No final, tudo dá certo. Por vezes, você vai olhar para trás e vai até dizer, eu não teria passado por essa experiência maravilhosa para chegar onde eu cheguei hoje, se eu não tivesse passado pelaquela experiência catastrófica na minha vida. É assim que as coisas funcionam. Reflitam. Se precisar, contem comigo.